Fala galera do canal Esporte Midiático, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o professor Neto, uma honra estar entrevistando ele. E para a primeira pergunta, a gente sabe que você começou com 10 anos no Dente de Leite de São Paulo, né? E como é que você fez esse processo para entrar no Dente de Leite? Você fez alguma peneira? Já jogava bem futebol? Um prazer te receber aqui, hein? Uma honra, muito obrigado. Fala, Cássio, o prazer é todo meu, cara. Obrigado aí pelo convite. É uma honra aí participar do seu canal. É importante para a gente porque a gente sabe que as celebridades são interessantes, né, para você conseguir um Ibope, mas o pessoal da grande realidade do futebol é interessante também as pessoas ouvirem para poder entender um pouco o que funciona, né, fora desse mundo assim tão deslumbrado, né, como é o mundo do futebol. É, eu sou da época que a gente colocava literalmente a chuteira debaixo do braço e batia de porta em porta, sabe? Não é que Aham. nem acontece hoje em dia que você tem empresários e acontecem situações em que são até um pouco mais facilitadas para alguns jogadores. Na nossa época, não. Eu nasci praticamente no meio do futebol. Meu pai tinha um clube de futebol de várzea, né? Aí em São Paulo, eu sou de São Paulo, então aí em São Paulo é muito comum, né? Futebol de várzea, então eu sou dessa época, e meu pai tinha um time, e a gente descobriu uma data que haveria um teste lá no São Paulo, lá no Portão 11 na época, num campo de terra, Areião, e meu pai resolveu levar uma turma lá. E na época eu era 2 anos mais novo do que a turma que foi para fazer teste. A gente foi em 8 ou 10, mais ou menos, e graças a Deus eu acabei ficando. Fui o único aprovado, mas para representar o pessoal eu acabei ficando. Que show, você falou, caramba, você foi aprovado, que responsabilidade, hein? Cara, não foi fácil não, mas representando o time e eu consegui representar bem a equipe lá e acabei sendo aprovado lá. E você jogava em qual posição? Então, cara, esse é um outro negócio interessante, assim, eu, na época, até hoje ainda acontece, né, geralmente atacante é aquele que ganha mais dinheiro, né, e eu fui como atacante. Atacante, naquela época, tinha muito de ter um atacante de área e agora está voltando, né? Dois ponteiros, né? Eu era um atacante mais Aham. aberto, era um jogador de bastante velocidade, mas aí no decorrer da carreira eu acabei mudando minha posição, mas para aquele clube, para aquela época, eu fiquei lá como atacante. Entendi. E algo triste aconteceu, né? Foi o falecimento do seu pai, né? E com isso você foi E parar no Palmeiras. Como é que foi essa experiência de ir no Palmeiras, um clube rival, né? isso, é assim, o meu pai acabou um ano e pouco depois, ele acabou falecendo, e a gente começou a encontrar um pouco de dificuldade, até financeira, né? Porque eu morava num bairro muito distante e era muito difícil para poder ir para lá. E através de um amigo que na época jogava no Palmeiras e morava num bairro próximo, ele me falou que estava precisando de uma determinada posição. Eu falei, vou lá, vou arriscar e vou. Aí fui, fiz um teste na época também bem distante da minha casa, porque eu morava muito longe, um bairro bem distante aí na capital. E o técnico na época acabou gostando, e aí eu já tinha saído, porque quando meu pai faleceu, eu recebia uma ajuda de custo de São Paulo, né? Mas Aham. chegaram alguns jogadores, na época vieram 4 jogadores do Juventus, foram contratados pelo São Paulo. E o São Paulo teve que tirar 4 jogadores da folha de pagamento. E como eu não era o titular, aquelas coisas todas, acabaram me tirando. O técnico, até na época, que era o seu Silva, ele falou, sinto muito, se você puder bancar, você pode continuar, mas eu não tinha condições de ficar bancando, entendeu? Aí a gente achou melhor parar, foi muito em cima, meu pai faleceu um mês depois já aconteceu isso, então a gente achou melhor parar, e aí surgiu essa oportunidade do Palmeiras, eu fui para lá, fui aprovado no teste e fiquei mais 6 meses lá. Legal. E sua história praticamente no futebol aconteceu no Nacional, né? Onde você ficou por 4 anos. Você lá disputou muitos torneios. Tipo, foi o melhor momento da sua carreira, tipo, no futebol mesmo? No futebol profissional? Como é que foi essa sua experiência de disputar tantos torneios assim? É assim, na época, o técnico do Palmeiras, que era o professor Elcio, ele foi para o Nacional.
e fez o convite para que eu fosse para lá, né? Eu fui e foram 4 anos, né, nessa equipe lá. Então eu fiquei, disputei a categoria infantil e a categoria juvenil, 2 anos de infantil, que na época era infantil juvenil, hoje é sub-15, sub-17. E aí são várias competições, né? Principalmente o Campeonato Paulista, né? Das categorias de base. Eu tive a oportunidade de disputar o Campeonato Infantil 2 vezes. Em uma delas que eu também ainda era atacante. Eu fui o artilheiro da equipe na competição, não artilheiro da competição, mas eu fui o artilheiro da equipe na competição. E depois disputei mais 2 campeonatos de juvenil, fora os campeonatos que a gente disputava, esses torneios que existem, né, de final de ano, meio de ano, então, Taça Rio, né, esses torneios que são disputados nesses intervalos, assim, que a gente também teve a oportunidade de participar. Então, foi uma experiência muito boa, assim, eu fiquei bastante tempo, como eu te falei, foram 4 anos, conheci muita Aham. gente, foram muitos campeonatos disputados, então, para mim, foi uma experiência interessante. Aí, em 1993, você foi para o Paraná para jogar pelo União Bandeirante, né? Então você mudou de estado. Você acreditava que ainda o futebol tinha uma possibilidade de dar certo, né? Eu saí do Nacional em 92. Eu fiquei praticamente o ano de 92 inteiro sem oportunidade. E um amigo do mesmo bairro, ele foi para o União Bandeirantes para jogar no profissional. E aí, como eu estava parado, ele me fez o convite. Falou: aqui o time também tem categoria de base, se você quiser vir para cá, eu converso com o pessoal aqui. Aí o empresário dele, que era também, a gente era amigo, o Reginaldo, o atleta que foi para lá era o Benê, que jogava no São Paulo, jogou no São Paulo, atleta conceituado, seleção brasileira, jogou em vários clubes do Brasil. E aí eu fui para lá em 93, com a esperança ainda tinha esperança de ser jogador, né, de usufruir aí da carreira. Fui para disputar, fazer um teste lá na categoria de base. Ainda como eu te falei, naquela época ainda tinha muito de você colocar a chuteirinha embaixo do braço e viajar. Eu fui com a Aham. cara, coragem, fui aprovado e fiquei um ano e meio, quase 2 anos lá no Paraná. Aqui no Paraná agora, né? Que agora eu resido aqui no Paraná. Então foi a experiência de trocar um estado para o outro, interessante. Isso é uma das grandes coisas que o futebol proporciona para a gente, né? Você, através do futebol, você conhece vários lugares diferentes, né? Culturas diferentes, alimentação, o tipo do povo, né? Eu saí de uma cidade de milhões de habitantes, fui para uma cidade com 35 mil habitantes, né? Então é interessante essa oportunidade que o futebol dá para você vivenciar essas coisas diferentes, né? Porque assim a população da cidade era quase que a população do bairro onde eu morava, né? Então foi muito legal, foi uma experiência muito grande ter trocado de estado e aí acabei quase que me tornando um paranaense aí, porque hoje a metade da minha idade de vida é metade paulistano e metade paranaense praticamente. É. Aí você começou a fazer faculdade de educação física, né? Porque a União queria te emprestar. Aí você decidiu parar mesmo no futebol. Foi uma decisão que você ficou pensando muito tempo. Nossa, foi uma decisão muito difícil da sua vida. Ter que largar o que você gostava de fazer para fazer a educação física? O que aconteceu, deixa eu só um fato interessante para saber como que surgiu essa questão da faculdade, né? Eu cheguei em Bandeirantes, Aham. como eu te falei, cidade com 35 mil habitantes, você está acostumado com São Paulo, agitação, eu falei, não sei se eu vou me acostumar com isso. E eu chegando de um treino, eu vi um rapaz descendo as escadas do alojamento com uma camiseta, e na camiseta estava escrito Faculdade de Educação Física de Jacarezinho. Eu questionei ele sobre como é que funcionava. Ele falou, a gente tem uma cidade aqui perto, 60 quilômetros de distância, tem uma faculdade estadual, se você quiser e for aprovado, o clube paga o transporte, né, já que a faculdade era estadual, não tinha custo, e você pode Aham. entrar. Aí eu, no final do ano de 93, eu fiz o vestibular, no começo de 94 eu vi que eu estava aprovado, eu entrei na faculdade. No final de 94 eu tinha um ano de clube e tinha um ano de faculdade. E coincidiu com aquele período em que você termina a categoria juniores e vai para profissional. E alguns Aham. clubes, quando você não tem a aprovação direta, assim, já sobe direto para o time,
eles têm o costume de pegar o jogador e emprestar para algum lugar, para o jogador poder pegar experiência, né? Então, toda aquela conversa, né, de vai para É tal faculdade, lugar, né? pega um pouco de experiência, depois você volta para cá com mais bagagem e tal. Mas para eu fazer isso, eu teria que trancar a matrícula na faculdade. E aí eu pensei bem, eu vi que eu poderia continuar com a faculdade e, quem sabe, depois da faculdade, dar sequência, né? Tentar a Ah, vida de jogador de novo, porque eu achei que era mais interessante eu parar ali, terminar a faculdade, porque se eu voltasse para São Paulo por causa dos custos de uma faculdade, eu acabaria não tendo essa oportunidade. Então, eu decidi ficar e decidi terminar a faculdade. E aí eu tive que abrir mão. Eu falei para eles, não, eu não quero mais. Na época ainda tinha a lei do passe, né? O clube, você era preso ao clube, eles falaram, mas como é que vai fazer com o seu passe? Eu falei, não, eu não vou jogar mais, pode ficar aí tranquilo, que eu não vou trazer problema para vocês. Aí acabei optando por terminar o curso. entendi. Mas então foi uma decisão difícil mesmo, mas você se decidiu a fazer educação física por essa dúvida, né? Vai que o empréstimo não dá certo mais uma vez, né? Eu já tinha, como eu te falei, foram 10 anos de bagagem, né? Então a gente sabe de muita coisa, escuta muita Aham. coisa, sabe de muitas histórias, né? Os clubes que eles queriam me emprestar não eram clubes que tinham é, nomes assim Nome, que né? você pode ter, não eram clubes que você falava, nossa, vou para lá, vou me dar. Você sabia que eram clubes que você ia ter que ralar, passar por toda uma Uhum. dificuldade que a gente já tinha passado. Então não foi assim, eu decidi porque eu já tinha um ano de faculdade, estava empolgado com aquela questão dos estudos. Eu falei, não, vou parar e depois eu sigo. Se tiver que ser isso, eu volto depois. Aí acabei parando e terminei mais meus 3 anos depois de faculdade. Aí você acabou a faculdade e começou a trabalhar de preparador físico, né? Então, praticamente, você seguiu ligado nesse ramo dos esportes, né? Mesmo assim, você conseguiu estar no esporte de outra maneira. Como é que foi, tipo, essa decisão que você tomou de ser preparador físico? Então, essa questão do preparador foi interessante porque, assim, durante o curso, Aham, eu estava já morando em Jacarezinho, trabalhando em Jacarezinho numa outra área, né? Uma pessoa, amigo do círculo aí de amizades da faculdade, falou, ó, porque o Matsubara fica a 20 quilômetros de Jacarezinho só, né? Então a pessoa era de Cambará, que é a cidade do Matsubara. Falou, ó, lá no Matsubara eles estão precisando de preparador físico para a categoria de base. Falei, pô, dá aí um empurrãozinho aí, quem sabe eu consigo entrar lá. Então, no segundo ano já de faculdade, eu já comecei a trabalhar como preparador, entendeu? Então, não precisou nem terminar a faculdade. Eu dei essa sorte, no bom sentido, porque eu fui para preparação física, que era uma área ligada ao futebol, que a minha faculdade ela era diretamente ligada a essa área, e eu tive a oportunidade de aproveitar o quê? O clube, a estrutura de alojamento, a alimentação. Então, foram coisas já que me conhecia, né? ajudaram para poder concluir o curso, porque em Jacarezinho eu tinha que pagar moradia, pagar alimentação, todas essas coisas. E o Matsubara, além de ter a oportunidade de trabalhar com o futebol, de trabalhar com uma coisa que eu gostava, eu acabei aproveitando também de uma situação onde eu tinha estrutura de uma casa, né, de alimentação, tudo já disponível, né? Isso ajudou bastante, na verdade. E conta um pouco também sobre você também foi auxiliar técnico de equipes profissionais. Como é que foi essa experiência? Deve ter sido uma emoção incrível, né? Você não pode estar no campo, mas pode estar dando dica do que você passou, dificuldades da sua vida. Como é que foi ser auxiliar técnico? É assim, ó, por isso que eu te falei no começo dessa oportunidade que você dá para gente, das pessoas que não têm, de repente, o status, né, no futebol. É, o futebol a minha área de educação física, elas dão essa oportunidade, né? Eu trabalhava como Aham. preparador, e aí, pelo fato de ter trabalhado com um amigo, esse amigo me convidou para trabalhar com ele nessa função, né? Uma função totalmente diferente, mas que também está ligada ao meio, tudo. E é uma função muito legal também, porque o auxiliar técnico ele também tem a oportunidade de estar viajando bastante, né? Então, como é que funcionava? Você vai assistir tal jogo e aí você vê as referências, vê como é que é o esquema tático, as situações, depois a gente senta, conversa e discute com o grupo. Então, eu tinha essa oportunidade de estar viajando o Paraná inteiro, praticamente, observando jogos, fazendo aquele levantamento, né, da estatística, do comportamento tático da equipe.
para poder estar passando para esse profissional. Então, foi uma das experiências que eu tive, foi a de auxiliar técnico do profissional, né? Fora as outras também, né? Que show. Então você próprio montava o esquema tático, tipo, as instruções que daria para os jogadores, né? E você chegou, tipo, jogar, auxiliar alguma equipe, tipo, profissional mesmo do Paraná? Sim, então, aqui no Paraná eu trabalhei, aqui na nossa região, que é a região norte e noroeste, praticamente em todas as equipes aqui. Então, Paranavaí, Londrina, Matsubara, União Bandeirante, Nacional de Rolândia, Araponga, são cidades que tem aqui na região norte e noroeste, de equipes que disputam, algumas não disputam mais, o Campeonato Paranaense, né, na divisão profissional. Então, como é aqui da região, nessas equipes praticamente quase todas eu trabalhei. Acho que aqui na minha região, se eu não me engano, só Cianorte, que foi uma equipe que eu ainda não tive oportunidade. Mas nas demais, praticamente em todas. E o Londrina é uma equipe conhecida, né? Que tá na Série B faz um tempo, teve um ano aí que quase subiu, né? Isso, a história do Londrina ela é muito bonita, né? Uma equipe que já foi, disputou aí na época como se fosse a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Os anos 1980, conseguiu aí feitos incríveis, aí de ter chegado até semifinais. Na época, era uma época um pouco difícil, porque a equipe estava na mão do poder público e a gente sabe que é difícil para poder, né, ter a questão do dinheiro, tudo, mas é uma equipe que hoje ela está numa situação muito boa, porque ela teve um gestor forte que veio, praticamente Aham. assumiu o clube, né, bateu no peito, falou, não, eu assumo, eu levo. Então, o Londrina está onde está hoje por uma questão de administração muito bem feita e gerida por uma pessoa que veio de fora, né? Mas é um clube aqui na região que tem bastante tradição. Aqui na região, infelizmente, hoje o futebol está um pouco para baixo, assim, não tem tantos clubes em funcionamento, mas já foi uma região bastante forte, não só estadual como nacional mesmo, né? O Matsubara mesmo disputou quase todas as Copas São Paulo, né? A gente tem aqui o Londrina, que eu te falei, que é uma equipe que chegou à fase final de Campeonato Brasileiro, né? Então é uma região bastante interessante que, para o momento, infelizmente, como todo país, assim, muitos clubes sofrem muito por causa de problema financeiro, né? Foram mal administrados e hoje eles pagam um pouco por erros no passado, né? Aham. E hoje, né, você tem um grupo de corrida que participa de vários campeonatos, né? E eu vi, pelo menos no seu Instagram, vocês ganharam já várias medalhas, né? De terceiro, segundo lugar, primeiro. E eu achei muito interessante. Conta um pouco mais sobre essa experiência, que você também, além de treinar, você também corre, né? Isso. Essa questão do treino, ela vem do futebol, né? Eu tive Aham. praticamente uma vida inteira voltada para a atividade física, desde os 10 anos de idade, treinando em ritmo de competição mesmo, né? Então não foi aquele negócio de estar na escolinha, né, e treinar 2 vezes por semana. A gente eu praticamente passei a minha vida inteira participando de competições, então a gente treinou muito. E uma das minhas paixões era a corrida, né? E aqui em Maringá, por ser uma cidade de porte médio grande, surgiu essa oportunidade porque a gente, em um círculo de amigos, e pelo fato de eu ser da área da educação física, o pessoal, a gente começou a se conhecer ali nas corridas e tal, e eu trabalhava em uma academia, e essa academia tinha uma turma que queria fazer um trabalho à parte ali, um trabalho funcional, a gente acabou montando um grupo também de funcional, através do grupo do funcional surgiu o grupo de corrida, e hoje a gente tem um projeto. Eu tenho um projeto aqui em Maringá, onde eu tenho essa turma de treinamento funcional. A gente treina ao ar livre, né? Um lugar aqui em Maringá é uma cidade muito boa, o clima ajuda bastante. Eu tenho esse grupo de corrida que surgiu dessa paixão que eu tenho pela corrida, né? Pelo esporte. E o treinamento voltado, eu tenho um projeto onde eu destino aquilo que eu tenho de conhecimento na parte do condicionamento físico para trabalhar com pessoas que têm problemas especiais, assim, né? Então, pessoas que têm obesidade, né, depressivas, problemas psicológicos. A gente está voltando mais o nosso trabalho para esse tipo de situação, para atender essas pessoas que a gente sabe que a atividade física pode ajudar na saúde delas, né? Mas o esporte sempre teve na veia e essa vontade de competir, de disputar, ela ficou marcada e a gente aproveitou para
os caminhos levaram para esse lado e a gente tem esse projeto hoje aqui na cidade. E vocês pretendem, tipo, chegar a competir competições tipo, mais de alto nível, tipo, no Brasil, equipe no Brasil? Então, é que assim, o mundo da corrida, como acho que na maioria dos esportes, tem aquele pessoal da elite, a gente fala, né? E Aham. depois vem o pessoal que são os competidores amadores, né? Então, quando a gente participa dessas competições, a gente tem um grupo que a gente já sabe que vai ser aquele grupo que vai ter aquela participação especial ali no grupo geral, que são os atletas de elite, né? E tem aquele grupo do pessoal amador. E nessa parte do pessoal do grupo amador, a gente, graças a Deus, tem se destacado bastante. Então, assim, vou te dar um exemplo. O cara faz uma corrida de 10 quilômetros, o cara que é da elite, ele faz uma corrida em 30 minutos, né? Aham. Nós que somos do grupo amador ali, quando você consegue baixar dos 40, já é considerado elite do amador, entendeu? Então, o nosso grupo é aquele grupo ali do amador. A gente está brigando entre os amadores ali para poder estar buscando um pódio aqui, um pódio ali, porque a elite é aquele pessoal que nasceu fazendo aquilo, que faz isso a vida A vida inteira. toda, né? Então, o Aham. cara que corre desde os 10 anos, ele corre com 20, corre com 30, corre com 40, ele vai correr até morrer. Então, esse cara é o que a gente fala que é o elite, que vai, quando a gente chega, a gente se espelha naquele cara. A gente fala, ó, fulano tá ali, ciclano tá ali. O Vanderlei Cordeiro de Lima, que é o medalhista olímpico, ele é daqui, ele treina aqui em Maringá, é uma pessoa que a gente sempre está encontrando aqui nos treinos. A gente sabe, quando você chega, você já sabe quem vai, ó, aquele cara tá ali, ele vai ser, hoje ele ganha. Aí a gente começa a observar aquelas pessoas que são da nossa faixa etária, que são do nosso grupo ali dos amadores, a gente começa a ter essa competição saudável, sabe? Saber quem que vai chegar, quem que vai pegar o pódio em relação aos amadores, né? Porque geralmente o que Aham. acontece assim, você tem uma corrida, você pega os 5 primeiros que são os classificados em geral, tá? Então você pega lá o cara que fez em 30, o outro que fez em 31, o outro que fez em 31 e 30, e depois começa aquela classificação por faixa etária. Então, dos 16 aos 25, dos 25 aos 30, dos 30 aos 35. Aí, nessas classificações é que começam a entrar esse pessoal que a gente fala que é o elite do amador ali no caso, né? Aí é onde a gente está sempre brigando aí. A gente tem um grupo, não é um grupo muito grande, a gente tem assessorias aqui em Maringá, por exemplo, que tem 100 atletas, né? A nossa está aí com 10, 12 atletas, mas o pessoal muito interessado, muito dedicado, e a gente está sempre brigando ali com esse pessoal para tentar rabiscar um pódio ali e levar um troféuzinho para casa. Que legal. E por conta da quarentena, desse isolamento, né? Como é que você está fazendo para manter o condicionamento de todo mundo aí? Todo mundo correndo, treinando? Então, essa quarentena, ela foi importante, está sendo importante para a gente poder descobrir algumas possibilidades, né? E essa do treinamento online acabou sendo uma delas. Por isso que a gente está adaptado ao Zoom e tudo. Então, a gente parou com tudo, porque o pessoal, muita informação para tudo quanto é lado, né? Todo mundo ficou morrendo de medo. E como no nosso caso a gente tem que ter contato direto, se encontrar, fazer um grupo, ter aquela aglomeração, a gente achou melhor, por uma questão de respeito ao aluno, né, e cuidado com a saúde dele, a gente achou melhor interromper o treino, né? Mas o pessoal Aham. precisa treinar. A gente falou, não, a gente não vai treinar presencialmente, mas vocês precisam treinar. E aí surgiu a opção do treinamento online. Então, o que a gente faz? A gente marca um horário, a gente se reúne nesse horário, cada um na sua casa. Aí eu passo uma questão de uma meia hora antes do treino, eu passo um treino para eles poderem se familiarizar com o exercício e a gente faz o treino, como se tivesse, né, no presencial, para que eles Aham. não tenham essa perda de condicionamento, mas o mais importante é para que eles não fiquem parados, né? A gente sabe que esse momento aí, o que vai trazer de prejuízo realmente é se a pessoa, além de ter que ficar isolada, ela ficar sem atividade, né? E o pessoal da corrida é um pouco mais fácil, porque você prescreve o treino e aí é individual, né? Então, o cara está no bairro dele, ele corre no bairro, ele vai para a zona rural, ele sempre corre num horário alternativo, então ele vai 5 horas da manhã, que não tem ninguém na rua. Para a corrida é um pouco mais Aham. fácil. Para o pessoal do funcional foi que a gente acabou aderindo aí ao treinamento online e o pessoal está gostando, né? E da onde que surgiu o nome Coach Neto? Por que Coach?
Então, esse é um termo também, é um assunto também que é bastante polêmico, assim, porque o coach, na verdade, a intenção da palavra é uma tradução, né? Que o coach em inglês ela é treinador, né? Então, Aham. surgiu com essa intenção, mas acabou vindo no momento em que essa questão ficou um pouco polêmica por causa do pessoal do CrossFit, né? Coach. Então, o pessoal da minha área acabou criando um pouco de preconceito, né, com essa palavra, porque ela acabou ficando muito modinha, né? Coach, né? E aí também tem os coaches, né, que são aqueles preparadores que trabalham com a parte da organização e tal. Psicológico, né? Isso, do psicológico, tudo. Então acabou ficando um pouco modinha. Então a gente sentiu um pouco de preconceito assim do pessoal, mas mais da área assim. Aí, Aham. mas a intenção mesmo é por causa da tradução, né? Pra, ou colocaria treinador ou colocaria coach. A gente achou que coach ficava uma coisa, né? Mais style, tem mais Isso, um pouquinho mais de estilo, ficava um pouquinho mais legal, o pessoal ia ter uma visão um pouquinho diferente. identificação maior. Isso, E aí acabou, já que fez, aí eu até entrei em contato com alguns profissionais renomados da minha área para poder perguntar, né? E a resposta sempre meio dividida, assim. Tem gente que fala que é meio a favor, tem gente que é contra, mas uma das respostas que eu recebi foi o que me fez manter o nome. O cara falou assim, Neto, não importa o nome, o que importa é o seu trabalho. Não adianta você ter Aham. um nome bom e um trabalho ruim, ou um nome ruim e um trabalho bom. Se você tiver um bom trabalho, você vai ser reconhecido pelo trabalho e não pelo nome. Aí, com essa resposta, foi que eu acabei adotando e acabou virando a marca do projeto aí, né? Então, a gente tem o Coach Neto e a nossa equipe Bora Correr. Aham. E você tem alguma história engraçada que já aconteceu durante a carreira, durante esse período de corrida? Cara, são muitas histórias, cara. Foi uma coisa que eu pensei até e acabei não fazendo bem o dever de casa. Mas, assim, o futebol, se a gente for contar aqui mesmo, acho que a gente fica umas 2 horas aqui falando. Mas acho que as mais tradicionais eram quando a gente viajava, as questões das Aham. bagunças nos quartos, aquela questão da pasta de Concentração, né? dente, concentração de juvenil. Teve uma situação muito interessante que a gente foi viajar, já era profissional, e a gente foi para o Aham. almoço e nos restaurantes geralmente vem um prato que a gente é o prato tradicional e embaixo do prato vem um outro pratinho que é um prato para você apoiar o prato. E quando a gente chegou na mesa, o pessoal da mesa ainda não tinha preparado a mesa ainda. Então estava só o primeiro. Aí um atleta foi lá, pegou aquele prato, todo mundo ficou olhando. Ele pegou o prato que era o apoio do prato, já foi enchendo, fez aquela montanha, porque esse pessoal come muito mesmo. E o pessoal não aguentou, Aham. cara. Na hora que ele sentou e ficou ali, o pessoal chorou de dar risada, assim. Mas, assim, tem muitas, cara. É que eu realmente agora a minha memória não é tão boa para essas coisas, assim. Mas se eu tivesse feito o dever de casa certinho, a gente ia ter bastante história para poder contar a respeito disso daí. É. Pior que eu fiz tipo ele já. Eu fui uma pizzaria, tem aqueles panão grande, sabe? Eu falei, caramba, que babador grande é esse, mano? E na verdade era pra colocar aqui pra não cair comida. E eu limpando na boca, eu falei, que guardanapo grande da porra, mano. Aí eu fui dando risada, o cara servindo pizza na mesa, eu falei, que diferente, mano. Aí todo mundo começou a dar risada na minha cara. Aconteceu parecido também. É, a gente tem histórias na corrida do pessoal que erra o percurso, né? O cara era para ir para a direita, o cara foi para a esquerda. Teve um amigo nosso que a gente fez uma corrida num centro esportivo e a corrida ela largava dentro do centro esportivo e terminava dentro do centro esportivo. Ele largou, Aham. fez o percurso todo, no final ele ia passando direto. Ele não entrou no portão. Aí o narrador da brincadeira lá foi que falou: oh, passou direto o atleta, tal. Aí o cara voltou e todo desconcertado, todo envergonhado, passou pela linha de chegada lá, mas na hora o pessoal foi bastante engraçado. E você tem ainda alguma meta muito importante que você acha que você tem que cumprir na sua vida? Ah, essa pergunta ela é interessante, porque assim, essa questão da pandemia, ela, Uhum. ela despertou para algumas situações assim, né? Eu ainda tenho
muitos contatos no futebol, porque afinal de contas foram muitos anos trabalhando aí, né? Praticamente a vida inteira Aham, envolvida com isso daí. Então eu tenho alguns amigos que sempre estão convidando, né, para poder retornar, para trabalhar com eles, treinadores, né, que amigos que viraram treinadores e acabam pela amizade, pela confiança fazendo o convite. Mas assim, é uma coisa que eu gostei de fazer, foi interessante para poder fazer, mas os bastidores do futebol não é uma coisa muito agradável de você ficar convivendo, ainda mais quando a gente faz parte de clube de pequeno porte, né? aham, Financeiramente não é uma coisa que faça com que você possa passar por isso. Então, em relação ao futebol, eu acho que eu tinha que fazer já foi feito. Agora, assim, com relação à minha atividade, aí sim, eu acho que a meta que eu tenho é de tentar fazer com que as pessoas enxerguem o profissional de educação física como uma pessoa que, assim, quando a gente fala professor de educação física, geralmente vem aquela ideia do cara de bermuda com apito pendurado no pescoço e que joga a bola para aham, as crianças e a gente percebeu com essa pandemia que a nossa profissão ela é muito mais do que isso, né? Então, eu pretendo, quem sabe, agora voltar ao meu trabalho para isso, para ajudar essas aham, pessoas que vão precisar mesmo de algum tipo de apoio, que a gente sabe que depois que acabar isso daí, vai ter muita gente que vai estar depressiva, muita gente que vai estar com problema de obesidade, muita gente que vai ter desenvolvido algum tipo de problema, e a atividade física a gente sabe que é fundamental para poder ajudar. Então, se eu tivesse que falar hoje qual que é a minha próxima meta, a gente sabe que pode surgir outras situações, a gente está sempre almejando coisas, né? Mas, assim, uhum, eu acho que com relação ao futebol, eu passei por várias coisas e eu acho que eu cumpri um pouco o meu papel. Agora é fazer com que a atividade física seja vista de uma outra forma, que o profissional de educação física seja visto como uma pessoa, não só aquele cara que joga bola para as crianças e que fica com o apito pendurado no pescoço, né? Que a gente possa ajudar mais pessoas, né? aham. Agora a gente vai passar por umas perguntinhas, tipo tiro curto, sabe? Mais rápido. Tá, tá, ok, vamos lá. Fechou? Algum jogo memorável que você já tenha feito na sua carreira? Posso falar dois? Pode? Quando eu era infantil do Nacional, Aham, a gente fez um jogo Nacional e Rio Branco de Americana na época, e eu era reserva do time, eu lembro muito bem, faltavam 11 minutos para acabar o jogo, eu era praticamente um dos últimos ali no banco. O treinador olhou meio desconfiado e falou: vai lá, entra lá. Eu estava 1-0 com o Rio Branco, eu entrei e fiz 2 gols, a gente virou o jogo e acabou 2-1 para a gente. Então, a partir daquele jogo ali foi que eu comecei a ser titular, a ter oportunidade. Foram 11 minutos que decidiram ali a minha permanência no clube e essa questão da sequência. E como profissional, eu tive a oportunidade de disputar uma final de campeonato paranaense, né? Eu trabalhava no Paranavaí, aqui pertinho, e a gente disputou o Campeonato Paranaense da primeira divisão em 2003 e a gente foi até a final, né? Então, Paranavaí, Curitiba, no Couto Pereira, com 60 mil pessoas gritando ali atrás da gente, foi um dia, assim, vai ficar na minha memória para sempre isso aí. Qual que é o seu jogador no futebol preferido? Zico, né? Para quem, Zico? para quem é para quem é da minha época, viu jogar, não tem igual. Não vai surgir assim, hoje, atualmente, eu gosto muito, lógico, entre os dois que ficam brigando ali, eu acho que um é mais gênio, né, que é o Messi, eu acho que o outro é mais atleta, né, que é o Cristiano. E o Zico é uma mistura desses dois. É um cara que teve que se preparar muito porque ele tinha problema de estatura, se preparou muito fisicamente, então acabou virando um atleta de elite, só que era gênio, Aham. né? Com a bola no pé ele fazia loucura, né? Qual que foi a sua maior conquista da sua carreira? Então, como profissional, foi essa questão dessa possibilidade de disputar essa final. Eu acho que quando a gente está trabalhando com um esporte de rendimento, a gente trabalha sempre com o objetivo de chegar até o final, né?
qualquer competição que você vai disputar, você se prepara para aquilo dali. E ter participado daquele momento ali, porque é uma cidade pequena também, uma cidade com, sei lá, hoje deve ter uns 100 mil habitantes. Então, você imagina uma cidade pequena, respirando isso durante 2 semanas Aham. sem parar. Porque teve o primeiro jogo da final em casa, depois teve o segundo jogo da final fora, e só se falava nisso, a gente andava na rua, todo mundo comentava, você ia nos restaurantes, todo mundo cumprimentava. Então, realmente foi um momento, profissionalmente, foi um momento, acho que foi o momento mais importante que eu passei. Quando é que você começou a se interessar pelo futebol? Ah, essa é outra pergunta que eu acho que hoje eu tenho um filho de 8 anos e ele é apaixonado por futebol, sabe? Aham. Ele praticamente, ainda mais depois da Copa do Mundo, ele só fala nisso, respira isso, sabe de tudo que você quiser perguntar para ele, ele vai te responder. Eu acho que também, porque assim como eu te falei no começo, meu pai ele era também um apaixonado por futebol e ele tinha um time de várzea, né? E era um time de várzea, só que para molecada. Ele fez isso justamente para os filhos poderem estar junto com ele. Então a gente tem memória, eu tenho memória de 8 anos de idade, 9 anos de idade, já está disputando jogos. E aí o que a gente vai, o que vem na minha memória é esse período, né? Quando a gente teve uma mudança de bairro na cidade de São Paulo, ele já começou com o time e a gente já desde cedo competindo ali naquela situação da Várzea. Então acho que desde 8 anos, 9 anos que eu tenho vivido isso aí. Qual que é o seu maior ídolo no São Paulo? Cara, para falar a verdade para você, eu vou fugir um pouco do que todo mundo de repente, sem dúvida nenhuma para mim foi o Careca, né? Talvez para Ah, vocês mais jovens não é tão fácil de poder fazer essa lembrança, mas aham. foi um jogador de um potencial único assim. E eu tive a oportunidade de assistir em casa, lógico, né, a final do Campeonato Brasileiro de 86, com meu pai, na época, ainda era vivo. E o Careca, se você lembra, depois você pode ver, ele fez o gol do São Paulo Fez o gol, no né? último minuto de jogo da prorrogação, né? Então Foi já contra o era o Guarani? segundo tempo contra o Guarani, Campinas. Guarani. Depois eu até tive a oportunidade de jogar lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui para poder te mostrar rapidinho. Até um fator interessante, ó. Essa foto aqui foi quando eu joguei pelo Nacional. Ah, que show. Eu tô aqui, ó, onde está meu dedo aqui. Aham. E essa foto aqui é lá no Brinco de Ouro. E foi depois do Top São Paulo demais. ter sido campeão. Então, com aquele gol do Careca aos 14, quase 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, campeão brasileiro, assistindo o jogo com o pai, depois ter a oportunidade de conhecer esse lugar, Jogar lá, né? aí esse cara ficou, e jogar lá, então esse cara ficou realmente marcado. Aí, lógico que o Ceni é o nosso ídolo, né, cara? É o ídolo maior, mas assim, em termos de potencial de jogador, eu sou apaixonado pelo futebol do Careca. Uma inspiração que você tenha profissional. Inspiração profissional é boa Aham. também, porque como foram vários ramos que eu acabei atuando, né? Eu acho que para o meio do futebol hoje, a gente tem muita gente boa trabalhando como treinador, principalmente fora do Brasil, porque esses caras, eles são muito profissionais, né? Você pega, por exemplo, o Klopp, trabalho que ele faz no Liverpool há 4 anos de formação de elenco, de trabalho. A gente tem a oportunidade hoje, por a internet dá isso para a gente, de você poder acompanhar vídeo de treinamento, vídeo de, né, toda Aham. aquela preparação do time. Então você vê pela biografia dele que é um cara acima da média, né? Quase sempre. Também sou também sou muito fã do Bernardinho, porque é um cara que conquistou tudo e nunca teve satisfeito, né? Sempre conquistando e conquistando e cobrando, buscando. É um cara que buscava a excelência, né, naquilo que ele fazia. Apesar de ser de uma outra área do voleibol, mas eu acho que a inspiração é que o cara que nunca se acomodou com aquilo que ele ganhava. Ele foi campeão olímpico várias vezes, ele foi campeão mundial várias Aham. vezes. E quando você assistia um jogo dele, parecia que aquele jogo para ele era a final de um mundial, né? E depois você conhecendo a biografia também, você vê que é um cara perfeccionista. Então, eu acho que serve são exemplos que a gente tem que pegar até para a vida da gente, né?
Pessoas que nunca se Ele foi acomodam e campeão, estão sempre buscando. ele foi Oi? campeão mundial, acho que ele foi campeão pela feminina e pela masculina também, né? Então tem que exaltar mais Isso, o cara ainda. então. Então, é isso que profissionais desse nível, às vezes o cara chega onde chegou e algumas pessoas acham que foi por motivo de sorte, né? Então, assim, Aham, não dá para, é uma inspiração fora o mundo do futebol e esses treinadores hoje que têm feito vários trabalhos bons aí também para o meio do futebol, a gente tem que estar sempre se inspirando e buscando informação de como aquela pessoa conseguiu fazer aquilo para você poder levar para a sua vida também e tentar, naquilo que você faz também, estar sempre buscando excelência, né? aham. Qual que é o maior clássico, na sua opinião, do futebol atualmente? É, deixa eu ver aqui, Barcelona e Real, eu Aham, acho que difícil de você. Eu acho que Barcelona e Real seria uma briga aí com River e Boca. Eu acho que mundialmente falando, esses dois jogos, quando você fica sabendo que vão acontecer, prende a sua atenção e se você puder, você aham, não deixe de assistir, né? Acho que esses dois clássicos aí são os mais relevantes no caso, né? aham. Pior que eu também acho esses clássicos, e junto do Brasil, eu acho que o melhor é o Grenal também. A emoção que os caras tentam é diferente mesmo. É, é assim, eu tive a oportunidade de na época em que eu trabalhei, eu também tive um trabalho uma vez como olheiro. Trabalhei para uma empresa que fazia captação de atletas, então eu tive a oportunidade de conhecer o Grêmio, de conhecer o Inter, e eles Aham, realmente é um clima diferente. Inter e Grêmio, eu estou para te falar que Atlético Paranaense e Curitiba são dois clássicos bem pesados, assim. Para você ter uma ideia, no Grêmio, na época que ainda tinha o Estádio Olímpico, aquela placa de um refrigerante bem famoso que a gente sabe aí, que ele é vermelho, o rótulo, lá no Grêmio eles não deixavam colocar vermelho, tinha que ser preto no fundo, porque nada, eles não admitiam que colocasse nada da cor do rival. Se você chegasse no clube com uma camisa vermelha, eles pediam educadamente para você tirar. Então, assim, realmente o Inter e Grêmio é um clássico à parte. Curitiba e Atlético para nós aqui também é um clássico que quando acontece, perigoso. E agora, para encerrar, eu queria que você definisse você mesmo. Defina o Neto. Cara, difícil a gente falar da gente, né, cara? Mas, Aham, assim, sei lá, cara batalhador, trabalhador, família. Tanto que a opção de ter deixado um pouco o futebol de lado foi por causa desses motivos, né? Família grande, eu preservo bem isso, eu gosto de. A gente tem que ter essa responsabilidade com essas pessoas, porque elas precisam da gente. Eu me considero um cara família, não só com a minha casa, mas com as pessoas que estão à minha volta. Gosto muito de trabalhar, porque também faço aquilo que eu gosto, também dedico bastante ao meu trabalho. Sou um cara que gosto de ajudar as pessoas, ter as pessoas por perto, para poder estar observando, para poder estar ajudando de alguma forma. Sou um cara que atualmente sou bastante religioso, né? A gente passa por aham, situações na vida que acabam fazendo com que a gente tenha visões diferentes de diversas coisas. Então, acho que é isso, um cara, principalmente um cara de família, que gosta de trabalhar porque faz aquilo que gosta, é uma coisa importante. Você fazer aquilo que você gosta, o trabalho ele fica muito mais prazeroso e, e um cara aberto, disponível para todo mundo. E a gente, uma vez um cara perguntou assim, quando você morrer, o que que você quer que as pessoas falam quando chegar no seu túmulo, né? Fala, pô, fala assim, esse cara aí foi um cara gente boa. Eu acho que é isso. é. E você também fez vários amigos nesse mundo, no ramo do futebol? Eu sempre falo assim, duas coisas que eu falo para os meus amigos assim. Se você Aham, gosta de futebol, procura não se envolver demais com o futebol. Deixa esse lado de torcedor, procura não conhecer muito os bastidores para não perder essa paixão. Foi o que eu te falei. Eu sou São Paulino, já fui muito fanático e pelo fato de ver algumas coisas que a gente acaba se decepcionando um pouco, a gente acaba perdendo um pouco desse clima, né? Mas eu adoro, assisto a todos os jogos, só para você ter uma ideia, ó, eu estou com a minha proteção aqui a minha máscara,
Então, para comprovar que eu realmente gosto. Aham. E outra coisa que eu falo, assim, se tem uma coisa boa que a gente pode aproveitar disso, por o fato de a gente ter viajado, conhecido muitas cidades, muitos estados, é a amizade que fica, né? Hoje eu tenho amigos no Brasil, fora do Brasil, pessoas que trabalham na Europa, na Ásia, na África. Graças a Deus a gente conseguiu. Foi aquilo que eu te falei. Como a gente sempre procurou ajudar as pessoas, fazer as amizades, a gente acabou plantando isso daí e colhendo isso daí, né? Então, tenho muitos amigos, graças a Deus. São muitas pessoas que estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, desde treinador, preparador de goleiro, massagista, diretor, jogador, então nem se fala, né? Porque a gente conheceu muita gente que ainda está na carreira ativo. Aham. Então, graças a Deus, foram muitos contatos e até hoje a gente consegue, na medida do possível, aí tá se falando e tá se comunicando, né? Para encerrar, eu queria que você deixasse um recado importante aí, que todo mundo acha que tipo, tentar ser jogador é fácil, e quando tipo, não dá certo, as pessoas se decepcionam muito, né? Eu queria que você deixasse um recado especial, porque você foi um cara que batalhou, quase chegou lá e hoje em dia você conseguiu, através da educação física, né, se tornar um cara melhor, tem grupo de corrida, conseguiu se recuperar. Mas e para quem não consegue, tipo, ficar mal, queria que você deixasse um recado final para essas pessoas. É, por isso que eu te falei lá no começo da nossa conversa, que esse seu trabalho é interessante, porque eu torço muito para que você consiga contatos com várias pessoas famosas aí do meio, mas Aham. procure também contato com aquelas pessoas que estão no meio intermediário, ou aquelas que tentaram, porque essa mensagem ela é importante para passar, tá? Então, assim, é um meio realmente glamuroso, é um Uhum. meio muito gostoso de estar. Geralmente é o sonho de 95% dos meninos, mas não é fácil, não é nada fácil. Na minha época já era complicado, hoje em dia está mais complicado, porque hoje em dia o futebol ele ficou um pouco dependente dos empresários, né? Então, a gente tem histórias aí de empresários que comandam clubes, não só clubes pequenos, né? Eu falo para você porque eu tive no meio, a gente sabe de empresários que comandam um clube grande. Então, para você entrar nesse meio não é fácil. Então, assim, dedicação, treinamento mais do que tudo, bom relacionamento e confiança naquelas pessoas que estão te comandando. Então, se você é um cara que está pensando em ser jogador, que está ali no meio do futebol, que está treinando com um grupo, treina bastante, se dedica, cuida do seu corpo e acredita nos profissionais que estão trabalhando com você. Fora isso que vem de fora, só na maioria das vezes são coisas que prejudicam. São falsas Aham. informações, são falsas ilusões que acabam não levando para lugar nenhum. Então, treinamento, boa alimentação e bom relacionamento com o pessoal da comissão técnica, do clube. Eu tive um treinador uma vez, o professor Claudinho lá de Bandeirantes, que ele falou assim: eu chego num clube, eu faço amizade principalmente com a cozinheira, com a faxineira e com o roupeiro. Eu falei, por quê, professor? Ele falou, porque a cozinheira vai sempre separar o melhor pedaço de carne para mim. A faxineira vai sempre deixar o meu quarto limpinho e o roupeiro vai sempre separar o melhor material, o melhor meião. Então, relacionamento bom, né? Ter bom relacionamento e essa molecada de hoje em dia acreditar naquelas pessoas que estão comandando ali. Ouvir os conselhos do preparador, ouvir os conselhos do treinador, porque geralmente o que acontece? São ex-atletas, né? Hoje é muito comum ex-atleta de futebol comandando categoria de base, sub-15, sub-17. E o que o cara fala é uma coisa que ele fala porque se ele pudesse, ele não teria feito. É por isso que ele alerta. Ó, não faça isso, não faça aquilo. E infelizmente nem sempre as pessoas acabam escutando. Então escuta, absorve, porque o cara passou por aquilo e ele, se ele pudesse voltar atrás, ele faria diferente, mas ele não pode. Então ele tenta alertar aquelas pessoas que estão começando. A gente sempre fala assim para os atletas: hoje eu já tive a idade que vocês têm agora,
e tenho a minha idade. E vocês não podem ter a idade que eu tenho agora. Então, vocês não têm o que a gente passou, né? Então, Aham. escuta, ouve, presta atenção e treinamento. Esse é o principal hoje em dia, treinamento. Bonito demais, mano. Quero agradecer a sua presença. Obrigado aí por disponibilizar seu tempo, pela entrevista. Foi um papo muito bom. Tenho certeza que todo mundo que escutou isso vai ter uma reflexão maior, né? Muito obrigado pelo seu tempo aí. Quero pedir para todo mundo para se inscrever no canal aí, para seguir o Insta aí do Neto. Passa seu Insta aí pra galera, Neto. Acompanhar Isso, o trabalho dele. tá. Meu Instagram é o Coach Neto TF de treinamento físico, tá? Então, Coach Neto TF, lá vão ter as informações lá do nosso trabalho, tá aqui, ó, a nossa representação lá, ó, a gente vai disputar as competições. Então, tá aqui a Aham. nossa equipe, tá aqui o nome do nosso projeto. Lá vocês vão encontrar lá as informações de corrida, dicas de saúde, dicas de alimentação, informações sobre treinamento. A gente fala de tudo um pouco para poder ajudar esse pessoal aí e mostrar que a nossa área ela é relativa. E obrigado, parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que você estava desenvolvendo esse trabalho e assim, dê essa importância para essas pessoas que estão nesse meio termo, ainda não tem aquele glamour, ainda não estão lá Uhum. embaixo, mas que tem esse meio termo, porque isso é que vai fazer com que as pessoas criem essa curiosidade para saber o que que acontece, né? Quando um cara sai do Brasil, vai para fora do Brasil, como é que funciona, como é que são os trâmites, enfim, todas essas informações que às vezes o cara que já está lá em cima, ele recebeu isso de mão beijada, né? Então ele não pode ajudar muito. Mas parabéns aí, o que precisar, a gente está por aqui à disposição. Esse foi o Neto, galera. Um cara muito gente boa, resenha, que tem uma baita história de vida. Sigam ele no Instagram, sigam o meu Instagram também, e sigam o editor, sigam o Instagram do meu editor aí, que ele vai colocar na tela também. Meu Joãozinho tá fazendo um trabalho da hora. Agradeço aí, Neto. Um abração. Pode me chamar, contar comigo para tudo aí. Tamo junto, irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, eu que agradeço, parceiro. Obrigado e boa sorte no projeto. Para você também, boa sorte aí na caminhada da corrida e nos outros meios ligados à educação física. Tamo junto.